Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aí nesse momento, né, ligados aí para nós termos nosso tempo de oração, nosso culto na presença de Deus. E meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo possa visitar cada um de nós. Nosso coração, mesmo nesse tempo frio, seja bem aquecido na presença do nosso Deus. Então, eu deixo hoje esta reunião na direção aí com o Timóteo e a Vanessa. O Senhor nos abençoe. Você que está aí no Zoom, no Facebook, no YouTube, você é muito bem-vindo. E que nós tenhamos certeza de que, assim como Deus respondeu a oração de Elias, o Senhor responde também a mim e a sua. Deus nos abençoe. Timóteo. É a Vanessa. É a Vanessa que vai dirigir. Tá bom? Isso. A paz do Senhor para todo mundo. Deus abençoe cada um que está aí. A pastora já deu as boas-vindas e, em nome de Jesus, nós queremos iniciar esse culto. E eu quero convidar você neste momento para nós tirarmos um tempo de oração. Eu não sei quais são os pedidos, quais são as suas necessidades, mas o Senhor, Ele sabe o que você precisa. Mas antes de nós começarmos a orar e levar a Deus as nossas petições, eu quero convidar você neste momento para orar e dizer para o Senhor o quão Ele é importante para mim, o quão Ele é importante para você, o quão bom Ele é em nossas vidas. Então, que nós possamos neste momento orar, nos dirigir em oração ao Senhor e só agradecendo quem Ele é, só agradecendo a pessoa que Ele é, porque em todo esse tempo Ele não tem desamparado as nossas vidas, Ele não tem deixado as nossas vidas, Ele tem cuidado de cada um, eu tenho certeza. Assim como Ele tem cuidado da minha vida, eu tenho certeza que Ele tem cuidado da vida de cada um nos mínimos detalhes. Então vamos neste momento fazer uma oração, agradecendo apenas a presença dEle em nossas vidas, agradecendo por quem Ele é. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está e começar a falar a Deus. Pai, obrigado por estarmos aqui neste tempo, diante da Tua presença. Senhor, antes de iniciarmos este culto, Senhor, a Ti, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, tantos sentimentos que mexem conosco e tantas vezes esse sentimento nos afasta de Ti, Senhor. Às vezes são sentimentos de tristeza, às vezes são sentimentos de ira, de raiva, às vezes são tantos sentimentos, Senhor, misto de sentimentos, Senhor, e quantas vezes deixamos o Senhor para fora e damos lugar aos nossos sentimentos. Mas eu quero lhe pedir, Pai, neste momento, que o Senhor possa nos ajudar a nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, de tudo aquilo que impede a Tua presença de ser estabelecida em nosso coração como único em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a cada dia estar diante da Tua presença, com um coração puro, com um coração santificado. Senhor, nos ajuda, Pai, a estar diante da Tua presença, sempre buscando, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a cada instante, Senhor, em cada decisão, tudo que tivemos que fazer, Senhor, cada ato, cada passo, Senhor, que nós não venhamos nenhum passo, o Senhor não estiver caminhando conosco. Nos ajuda, Senhor, a estar diante da Tua presença com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração transformado. Eu quero pedir, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, que eu possa visitar cada um neste momento. Eu não sei o que o Teu povo precisa, eu não sei qual é a necessidade, qual é o anseio de cada coração, Pai, mas o Senhor, que é Deus soberano, que sonda cada coração, que esquadrinha, Senhor, cada entendimento, Pai, o Senhor sabe retribuir e dar cada um de acordo com aquilo que eles precisam.
Então, neste momento, Pai, eu queria pedir para que o Senhor se faça presente nesta reunião, para que o Senhor se faça presente em cada casa, para que o Senhor se faça presente na vida do Timóteo, na vida de cada um que aqui está, Senhor. Se faça presente em nossas vidas. Opera, Senhor, a Tua vontade em nós, que nós possamos nos esvaziar nós mesmos, mas que não venha ser somente uma oração clichê. De fato, nós possamos nos esvaziar, Senhor, para que o Senhor venha operar por meio de nós, através de nós, segundo a vontade, segundo o Teu querer, Pai. Quando eu tiver que falar algo, Senhor, que eu em nome de Jesus, mas se eu não tiver que falar, Senhor, que eu me cale em nome de Jesus, porque é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que opera todas as coisas, é o Senhor que sabe o que cada um precisa, Pai. Em nome de Jesus, se faça presente, Senhor, eu quero lhe pedir neste momento, se faça presente em nossas vidas, se faça presente nas famílias, Senhor, naquele que está enfermo, aquele que está preocupado, aquele que está desempregado, aquele que está triste, aquele que talvez tem tanta coisa, está tudo bem, mas ele sente vazio, Senhor. Preenche cada vazio, Senhor, cada necessidade, cada coração que se sente vazio, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Abençoa a Valéria que vai trazer os louvores, Senhor. Usa ela, Senhor. Usa a voz dela, Senhor, para tocar os corações, alcançar os corações que precisam, Senhor, ouvir a Tua voz por meio dos louvores. Pai, nós queremos entregar os louvores a Ti e queremos entregar os nossos corações a Ti nessa noite, Pai. Nos ajuda, Senhor. Vá diante de nós, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em todas as coisas. É o que eu lhe peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Êxodo, no número 13. Eu vou ler um versículo, Êxodo 13, no verso 21. Êxodo 13, no verso 21. Eu vou lendo para não tomar tanto tempo, tá bom? Eu estava aqui hoje à tarde em casa e o Senhor começou a falar comigo a respeito de sermos guiados por Deus. E veio alguns versículos sobre o Senhor ir adiante. E eu fazendo a leitura da palavra, pesquisando alguns versículos, lendo a respeito de Deus e o povo, Deus confirmou realmente esse versículo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Que está escrito assim, no livro de Êxodo, no verso 21. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aleluia. Deus guiou aquele povo, quando eles saíram da terra do Egito, Deus guiou aquele povo. E eu estava lendo um versículo que diz que Deus tinha um caminho mais fácil para que o povo fosse, que o povo saiu do Egito, mas por conta da guerra dos filisteus que estava tendo naquele caminho, um caminho mais curto, Deus fez com que o povo fosse para um outro caminho, pelo deserto, para que eles não vissem a guerra e não ficassem desanimados. E ali, Deus guiou eles de dia, com uma coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Sabemos que o deserto ele tem essa discrepância, né? De dia é aquele calor, mas Deus não deixou faltar a nuvem para o proteger daquele sol. E de noite aquela coluna de fogo para proteger o povo frio. Então esse é o nosso Deus. Não importa o caminho que o Senhor mande você ir, não importa o caminho que você tem que seguir. Se Deus está te dando uma ordem, faça. Se Deus te dando uma ordem, está falando, esse caminho parece fácil. Esse caminho é até mais fácil, mas não vá por este caminho. Eu te guio pelo caminho. Talvez o caminho seja mais difícil, porque passar pelo deserto é sempre mais difícil. Mas mesmo no deserto, o Senhor deixa de cuidar do seu povo. Então, eu não sei qual é o caminho que você precisa seguir nessa noite, neste dia, neste tempo
Eu não sei quais são as decisões que você tem que tomar, eu não sei o que você precisa fazer, mas eu sei também que é melhor obedecer do que sacrificar. E se Deus fala para nós, não vá pelo caminho que pareça fácil, mas vá pelo caminho que parece difícil. Mas a minha nuvem será dia te protegendo, a minha nuvem de fogo será a noite te protegendo. Então, não importa o caminho que você tenha que passar, se você confiar e obedecer ao Senhor, a nuvem do Senhor não vai faltar sobre a sua vida, dia e noite. Porque quando nós obedecemos o Senhor, nós sabemos que Ele nos guarda de todas as coisas. E ainda quando nós somos infiéis, Ele é tão misericordioso, está sempre dando chance e oportunidade para nós. Mas é tão melhor aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer o caminho que parece mais difícil, mas está no centro da vontade de Deus, do que você seguir um caminho mais fácil, mas não está na plena vontade do que Deus quer para a sua vida. Amém? Eu quero deixar esse versículo de abertura para as nossas vidas neste momento, e eu quero passar para a Vera já fazer um momento de louvores. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Paz do Senhor. A Vanessa começou falando uma coisa muito importante, né? Sobre sentimentos e como é importante para nós temos que deixar muitos sentimentos para nos achegarmos a Deus, né? Muitas vezes sentimentos de tristeza, sentimento de desespero, sentimentos de ansiedade. Todos esses tipos de sentimento nos atrapalham. Nos atrapalha de ter uma intimidade com Deus, nos atrapalha de realizar a obra do Senhor. Então, que realmente essa noite o Senhor possa trabalhar no nosso coração e nos esvaziar de todos esses sentimentos, todos os tipos de sentimentos que nos afaste de Deus. Que nós possamos nos encontrar vazios de sentimentos negativos, para que nós possamos contemplar o que o Senhor tem para nós. Amém? Eu vou começar esse louvor dizendo que Ele é o Alfa e o Ômega, e tudo para nós Ele é. Amém? Não há soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há
és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, tudo, 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 tudo. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Amém, glória a Deus. O Senhor possa falar no seu coração com cada gesto, com cada palavra, com cada louvor. Amém? Vamos cantar agora o grande eu sou. O Deus que o Senhor possa, Pai, falar através deste louvor à tua igreja, Senhor. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto do teu coração, amar a palavra e ouvir tua voz, ver ossos secos, convido outra vez em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Montanha se abala, demônios
ouvi que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Grande eu sou. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos, que o Senhor possa falar através da palavra agora com todos. Amém? Amém. Deus abençoe, Valéria, sua vida. Que o Senhor possa te fortalecer a cada dia. Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas o Senhor é a sua força, viu? Continua confiando nele. Eu quero já nesse momento passar para o momento da palavra. Eu vou pedir para que o pastor Ronilton venha dirigir essa oração, entregando a vida do Timóteo no altar do Senhor, para que ele possa ser usado por Deus neste momento. Pastor Ronilton, ele está aí? Amém. Oremos. Amém. Todos estão me ouvindo? Amém. Pai, neste momento, diante da tua presença, nós nos colocamos mais uma vez. Este é o momento em que o Senhor estará se utilizando da tua palavra para falar aos nossos corações. Venho pedir, ó Deus, que o Senhor venha usar o teu servo como instrumento afiado em tuas mãos para ministrá-la, Senhor. Ó Deus, segundo aquilo que tu tens reservado para cada um de nós nesta noite, Senhor. Que ele seja porta-voz agora do Senhor. Ó Deus, ele possa manifestar a tua vontade através da tua palavra agora para as nossas vidas. Que o Senhor o abençoe, o teu Espírito Santo possa usá-lo de forma poderosa nesta noite, pois nós oramos, ó Deus, e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Todos me ouvem aí? Faz um sinalzinho aí. Clemente, pastora.
Paz do Senhor para todos. Valéria, pastor, Romilda, Petrônio, Renata, Priscila, Douglas e Érica, Valéria e Raíssa Victor. A paz do Senhor para todos. Desde já eu agradeço essa oportunidade. É muito importante a gente poder separar um tempo para falar, não de nós, mas de Deus, né? E não existe melhor coisa do que você ter algo para falar de Deus, manifestado nas nossas vidas, manifestado de tudo aquilo que Ele faz por nós. Então é um grande privilégio, irmãos. E também cumprimento os irmãos que porventura estiverem no YouTube, no Facebook, né? Você é bem-vindo e que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração. Acontece tudo, né? Mas amém. Eu confesso que de mim não tenho nada para falar, porque nós somos pecadores, somos homens, somos falhos, temos dificuldades, imperfeições. Então, não há homem nenhum que possa se gabar ou que possa trazer algo de bom, né, como alimento espiritual para a vida de ninguém. Mas existe um evangelho que foi deixado a nós e confiado a homens, e principalmente através de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Nós cremos que Ele é o nosso libertador, nosso Salvador. Através dele que nós cremos que a salvação ela é possível, desde que haja um verdadeiro arrependimento dentro de todo o coração do ser humano. E sem demora, né, apenas uma breve reflexão, irmãos, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que até mesmo que compõem o nosso corpo da igreja, que são doutores, são mestres, né? Não sei se o Jefferson está por aí, ele é professor, é pastor, né? Então, algumas pessoas que já têm um conhecimento e até sabem muito mais do que eu. Então, assim, na verdade, uma breve reflexão, e eu costumo dizer assim, que eu prefiro falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, naquilo que eu tenho experimentado na caminhada, porque estudar é muito bom, né? Estudar e examinar as escrituras é muito bom, mas falar aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem experimentado, isso tem um peso e tem um efeito totalmente diferente na vida de quem fala e também na vida de quem ouve, porque o nosso Deus é um Deus que nós pregamos da verdade, pregamos sobre a verdade. Então, essa verdade ela tem que ser viva primeiro naquele que fala, naquele que está sendo o locutor, naquele que está transmitindo a mensagem. A gente sabe que toda a palavra de Deus, o livro de Timóteo fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Logo, a gente entende que ela é verdadeira. Por isso nós cremos que existe um Deus e que este Deus não está morto, que ele não está preso no madeiro, que ele não está preso na argila, que ele não está preso num túmulo. Nós cremos que ele está vivo. Então, desde já, você ouvinte da palavra do Senhor, né, o meu foco aqui também, principalmente, é de alguma forma poder trazer alguma mensagem, uma palavra que venha confortar o seu coração. Nós sabemos que nós estamos sendo acometidos por um tão grande e terrível pandemia que tem assolado muitas famílias, tem tirado a vida de muitos pais, muitas mães, filhos, avós, no geral. E isso tem deixado uma ferida muito grande na nossa sociedade. E o que eu vou falar hoje aqui é acerca de algo que todo ser humano, eu já me perguntei várias vezes, acredito que a maioria ou todas as pessoas que estão ouvindo já se perguntaram sobre isso. Sobre a vontade de Deus, sobre quem é Deus, sobre o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós. Quando a gente se achega até Deus, nós somos cheios de dúvidas, somos cheios de indagações e questionamentos.
Isso é natural de qualquer ser humano, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos formados em pecado. E nós viemos sobre uma herança pecaminosa, uma herança má. Então, logo nós estamos afastados de Deus. Mas houve uma promessa, e eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, lá no livro de Colossenses. Se eu pudesse intitular essa reflexão, eu intitularia assim: a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Né? Quando a gente fala de vontade, né, a gente já vai ler o texto aqui. Quando a gente fala de vontade, a gente entende o quê? É uma personalidade, é um temperamento de alguém. Porque quando a gente só conhece uma pessoa, quando a gente conhece o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa não gosta, o que essa pessoa, um exemplo, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de assistir, enfim. Tudo aquilo que diz respeito a características pessoais e detalhes de uma pessoa. E no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: por último, todos acharam? Por último, verso 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Outro texto, a gente falou sobre vontade, né? Sobre o que é a vontade de Deus, sobre o que Deus quer de nós. Então, quando a gente fala de vontade, a gente está falando de algo que é peculiar, que é particular de uma pessoa individual. E Deus, em todas as manifestações, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ele deixou muito claro coisas, mandamentos e diretrizes que nós, não só cristãos, mas todo ser humano, deveria seguir. Vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16 em diante. Provérbios 6, capítulo 6, verso 16. Eu vou ler, tá? Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Bom, eu estava hoje na empresa e eu li um artigo num livro que, assim, a gente tem um certo tempo para ler um pouco, né? Entre um serviço e outro que a gente faz. E nesse artigo fala sobre tecnologia, sobre a era da quarta revolução industrial, enfim. E ali ele fala que ele tem um trecho de uma frase que ele usa. Ele é um professor da PUC e ele dá aula em Harvard também. Ele é um professor muito conhecido e ele é coaching, né? Ele dá aula e faz palestra em empresa motivacional para novas gerações que se aperfeiçoam na área da tecnologia. E o discurso dele, ele fala que na era da quarta revolução industrial tem se buscado muitas pessoas criativas. E para que isso aconteça e para que a gente consiga viver essa era da quarta revolução industrial, é necessário que as pessoas não sejam só criativas, que elas não tenham só ideias, mas que elas ponham em prática essas ideias.
E dificilmente, com a sociedade que a gente vive hoje, a gente sabe que o Brasil é um país, infelizmente, um pouco atrasado no que diz respeito à questão tecnológica. A gente está engatinhando ainda com muitas coisas. Ele fala uma frase assim, olha, saber, mas não saber, ter o conhecimento, mas não conseguir executar ou não executar, é o mesmo que não saber o pior. E aí, eu, lendo aquele artigo, eu comecei a refletir, falei, Senhor, realmente, quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos a instrução da palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque é importante, e a palavra do Senhor, ela é luz, como diz, né? É luz para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. E a luz, ela revela as coisas, né? Os irmãos estão vendo aqui, eu estou no quarto e a minha luz está acesa. Se eu apagar a luz aqui, vai ficar tudo no aceso. Provavelmente não vão me ver. Por quê? A função da luz é trazer esclarecimento daquilo que está oculto. E aí, eu estava refletindo isso na minha vida, sobre coisas que aconteceram, né, assim, na minha vida pessoal, e por isso que eu falei desde o início. Eu gosto muito de falar sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu não vou me limitar a questões financeiras. Isso eu posso falar, hoje, graças a Deus, estou trabalhando, Deus abriu uma porta muito boa de emprego para mim, onde eu jamais imaginaria trabalhar. Deus tem me colocado num lugar, assim, num patamar muito bom. Mas não é esse mérito, porque o trabalho vai ficar. Se Jesus vier agora, o trabalho vai ficar. Vão ter que contratar uma pessoa para me substituir. Creio eu assim. E eu tenho que crer assim. Então o trabalho é bom, mas não é importante. Ele é importante na minha família, é importante na minha vida social, como pessoa, porque eu estou vivendo no mundo. Mas o que é mais importante? É a salvação. E no começo, quando eu falei a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? O ser humano se perdeu através de Adão e Eva. Porque houve o pecado original, né? E esse pecado atingiu toda a humanidade. E até trazendo muito essa questão para os ouvintes, se tiver porventura agora ou futuramente, né? O vídeo vai ficar aí no Facebook, no YouTube. Muitas vezes a gente se pergunta, quando a gente ouve uma palavra, ouve a palavra de Deus, muitas vezes gera medo dentro de nós. Porque a gente acha que Deus é um senhor velho, de cabelo branco, que está sentado lá, mandando, e é um Deus que simplesmente castiga. É um Deus que está preocupado em simplesmente ver os nossos pecados e nos punir. Quando, na verdade, Deus ele foi o primeiro a reconhecer que nós estávamos perdidos e foi o primeiro a se incomodar em fazer alguma coisa por nós. Eu estava até comentando que a iniciativa foi do próprio Deus, falou, quem há de ir por nós? No livro de Gênesis. Quem há de ir por nós? E aí Jesus manifestado, né, o verbo, ele se manifesta a favor dessa decisão do próprio Deus. Por quê? Deus sabia que a raça humana inteira estava perdida. E eu trouxe esses dois versículos, se os irmãos puderam perceber, eles são opostos. Por quê? Um versículo fala, no livro de Colossenses, no capítulo 4, verso 8, diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que nos traz alegria e tudo que traz e remete à presença e à palavra de Deus, há uma ordem para nós. Nisso, pensai. E também o outro versículo, em contrapartida, traz algo pesado para nós. Isso não é para anjos, isso não é para os demônios, isso é para o homem. Isso é para mim e
para você. Coisas, e aqui é falado, coisas que Deus detesta. Então, como no começo eu disse, quando a gente quer conhecer alguém, a gente vai procurar saber o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa não gosta, né? O casal, quando está namorando, eles estão num período de conhecer um ao outro ali. Então, eles procuram saber o que um outro gosta, o que o outro não gosta, porque são os limites que cada pessoa tem. Isso de acordo com a dinâmica que viveu, que foi criado, isso vem da criação, enfim. Mas fato é que para você conhecer uma pessoa, para você começar a caminhar com essa pessoa e interagir com ela, você precisa saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Deus é a mesma coisa. Aliás, esses princípios não foi o homem quem criou, foi o próprio Deus. E eu estava até lendo no Pão Diário que Deus ele ama tanto a verdade, Deus ele ama tanto a verdade, que isso ele colocou no seu próprio, na sua própria característica de reconhecimento, que diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso são características de Deus. São características do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Libertador. Então, muitas das vezes, como eu disse lá no início, como eu já fiz muitas vezes, não foram poucas, foram muitas vezes, em diversas situações, em diversas formas. Já indaguei muito ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou caminhando? Para que eu fui chamado? O porquê o Senhor, o que o Senhor viu em mim? Então, a gente, como ser humano, independente se a gente conhece ou não, há determinados momentos da nossa vida que nós indagamos a Deus. Que nós, muitas das vezes, eu até arrisco em dizer que a gente não desconhece a nossa própria identidade em Deus. E, de fato, isso tem que acontecer. Porque Deus ele vai se manifestar na nossa vida a partir do momento que nós nos esvaziarmos de tudo aquilo que nós somos. E quando eu falo tudo, irmãos, é tudo. É tudo. Deus, quando ele entra na vida do ser humano, por muitas vezes, aliás, todas elas, porque quando nós, como eu disse, como nós nascemos em pecado, nós temos a herança maligna, temos a herança do mal, né? Como foi falado no livro de Provérbios. Isso daí não é para algumas pessoas, isso é para todos, todo ser humano. Porque a nossa natureza, ela é ruim. A nossa natureza tende para o mal. Todos nós. Então, a gente já entendeu o que Deus não gosta. O que Deus não quer para nós. Mas também a gente já entendeu o que Deus quer para nós. Né? Então, os dois opostos, eles detalham fielmente características do nosso Deus. E eu dividi isso em 3 tópicos. Que o primeiro diz assim, que a vontade, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é o quê? Ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Ela não traz dor. O que traz dor muitas vezes é a nossa história. Consequência dos nossos pecados. Isso traz dor. Mas a palavra de Deus, ela não traz dor. Há um conflito conosco, por quê? É a militância do espírito contra a nossa carne. Então, vamos sentir dor, sim. Vai gerar dor. Porque é a luta do Espírito de Deus, do Espírito Santo, contra a nossa carne. E a nossa carne não quer ser dominada pelo Espírito. A nossa carne quer fazer as nossas vontades, aquilo que a gente gosta, e que muitas das vezes, como foi dito no começo aqui,
que, como a Valéria disse, sentimentos, situações que muitas vezes desagradam a Deus. Então a nossa carne em si, ela não quer. E isso vai gerar um conflito, vai gerar um choque, vai gerar dor. O segundo tópico diz assim: Deus não esconde a sua vontade de ninguém. Existem muitas pessoas, irmãos, que às vezes até mesmo cristãos, que às vezes servem a Deus, mas não têm uma direção de quem é Ele. Ora, a palavra do Senhor diz que Deus ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, ele dá recompensa. E ele não nos chama de servos, ele nos chama de amigo. Por quê? Deus tem uma personalidade de querer se aproximar de nós. E isso acaba desconstruindo tudo aquilo que muitas vezes nós temos, de que Deus é um Deus que está sentado no trono, preocupado em castigar as pessoas. Porque a gente confunde a consequência dos nossos atos com aquilo que Deus faz. Porque a palavra de Deus, por si só, ela é a palavra de Deus. A gente, certo ou errado, a palavra de Deus ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Então, Deus ele não esconde a sua vontade de ninguém. Porque está tudo revelado aqui nesses 66 livros. Está tudo aqui. Então, eu falo para você, meu querido, meu irmão, querido ouvinte da palavra de Deus, se você tem dúvida de que talvez Deus tenha você como uma ovelhinha negra lá que fala, meu, com esse camarada aqui eu não vou falar nada, que você se sinta talvez rejeitado, que você se sinta talvez um zero à esquerda, eu tenho uma boa nova para você. Deus, ele não se esconde de você. Deus nunca vai se esconder de você. Muito pelo contrário, ele quer se relacionar com você. Ele quer manter contato íntimo e próximo de você. Então isso tem que ser desconstruído de nós. Que Deus, a vontade dele é boa e perfeita. E dentro da vontade dele a gente entende o que ele gosta, porque ele fala o que ele gosta, e ele fala o que ele não gosta. E eu citei 2 versículos, há muito mais, é que o tempo não permite. Né? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, se Deus quisesse, se tivesse totalmente no controle, no sentido de Deus abraçar a humanidade toda, passando por cima do livre-arbítrio, eu tenho certeza, pelas escrituras sagradas, Deus faria isso. Deus pegaria todo mundo, abraçaria todo mundo e falaria, vai todo mundo comigo para o céu. Vai todo mundo comigo, porque eu já preparei um lugar para vocês. Mas Deus ele não pode passar por cima da sua palavra, porque aqui diz que é todo aquele que nele crê. Então, ele coloca sobre nós uma responsabilidade. Deus ele faz. Deus ele deixa bem claro quem ele é. Ele deixa bem claro o que ele quer para nós. Mas mesmo assim, eu acho tão maravilhoso isso, que Deus ele sendo Deus, poderosíssimo, grande, ele poderia muito bem tomar na rédea da sua vida aí, Clemente, falar, não, Clemente, você é meu e eu não quero saber para onde você quer ir, mas você é meu, eu vou te abraçar e você eu não vou soltar. Só que ele deixa você escolher. Ele te respeita tanto, ele te ama tanto, que ele coloca o que você sente como mais importante. Então eu falo, eu vou deixar ele escolher. Ainda que ele não me escolha, mas eu vou deixar ele escolher. Esse é o nosso Deus. Então ele não esconde a sua vontade de nós. E outra, além de ele revelar a
a sua vontade, como a gente leu, né, nesses 2 versículos, Provérbios e Colossenses, e também João 3,16, que é um versículo praticamente conhecido de muitos, né? Ele instrui como fazer, como viver essa vontade, como fazer com que essa vontade não fique só nas escrituras, num livro, mas que elas tenham vida dentro de nós e na nossa vida. Porque Deus fez a promessa não simplesmente para ela ficar gravada numa tábua, não simplesmente para ela ficar gravada num livro, mas para que se transforme em atitudes. E é nisso que eu quero chegar. Deus colocou no meu coração, viu, pastora? Irmãos, um desafio. Que nessa época de pandemia, as famílias elas têm se aproximado, ou pelo menos a grande parte delas tem tido a oportunidade de sentar na mesa, de comer o pão junto, tomar café junto, de talvez ter um tempo lá para dar um telefonema para uma pessoa que já há muito tempo você não fala. E Deus assim tem me incomodado. Eu falo isso porque eu vivi isso. E não é fácil. Muitas das vezes a gente estar em família ou ter aquela pessoa que a gente não fala, aquela pessoa que a gente não conversa, ou que talvez a gente esteja até machucado. Mas não teria sentido ter uma palavra, ter a vontade de Deus, saber o que Ele quer de nós, porque a Bíblia ela é cheia de paradoxos. Uma coisa que não quer dizer a mesma coisa, mas ela quer dizer, ela vai para o mesmo caminho, porque a palavra de Deus ela não tem emenda. E a palavra de Deus ela não tem meio termo. Ela quer dizer culminar para o mesmo sentido. Que é o quê? Nós conhecemos os 10 mandamentos. Conhecemos a vontade de Deus revelada a nós através dos 10 mandamentos, que são os limites que Deus colocou para nós, como seres humanos, viver e se relacionar uns com os outros e com Ele. O desafio que Deus tem colocado no meu coração, e isso, eu não sei se é essa semana, eu não sei se é esse mês, eu não sei se é esse ano ainda, é você e Deus. De você, talvez, ligar para uma pessoa que você já não fala há muitos anos. Ou que talvez você, poxa, pisei na bola. Ou que você se sente ferido, se sentiu ferido. E talvez não tenha coragem de falar. Esse é um fruto que vem do Espírito para nós. Isso é o que vai gerar, e o que tem que gerar vida dentro de nós. Não tem sentido, muitas das vezes, nós conhecemos tanto a palavra de Deus, examinarmos tanto a palavra de Deus, e isso não mudar a gente. E eu tenho vivido, irmãos, assim, que constantemente eu tenho refletido sobre mim e sobre a minha vida, sobre coisas e situações que eu posso consertar. Porque o que eu posso consertar, Deus não vai consertar por mim. Deus não vai fazer por mim. Então, isso é muito importante no nosso meio. Isso é muito importante dentro daquilo que a gente entende como evangelho. Porque senão não tem sentido a gente cantar tanto, ouvir tantas pregações. Eu nunca ouvi tanta pregação como eu tenho ouvido nessa pandemia. E aí eu cheguei a um ponto que eu falei, Senhor, o Senhor está me alimentando, o Senhor está me trazendo muitas bênçãos através da palavra de Deus, porque é a palavra que nos liberta, a palavra que nos limpa. Mas qual é o fundamento? E o fundamento é que vocês amem uns aos outros. Num amor entranhável.
Ou seja, naquilo que eu falei desde o início, o que Deus é? Qual que é uma das características principais de Deus? A verdade. Não tem como nós vivemos um evangelho se nós vivemos uma vida de mentira. Se nós não vivemos uma vida verdadeira. E eu já me tive em situações que eu tive que me desmascarar e falar para Deus, Deus, eu sou isso aqui que você está vendo. Não tem fake, não tem filtro, né? Porque as redes sociais, irmão, a gente vive uma era de rede social e que tudo a gente posta o que quer, fala o que quer, as pessoas falam o que quer, postam o que quer. Mas nós, como cristãos, temos que ser autênticos, verdadeiros. Como eu disse, a luz ela tem que brilhar. E nós somos luz. Jesus nos intitula como luz. Vós sois a luz do mundo. O sal da terra. E a luz ela tem que alumiar. Primeiro nós, primeiro a nossa vida. Ela tem que gerar transformação dentro da gente. Se a gente talvez está caminhando como crentes, viu, irmão? Como crentes, agora como crentes eu estou falando. Se a gente se intitula cristão e não consegue pedir perdão, ou não consegue perdoar, peraí, irmão. Peraí. Se você e eu, como crente, porque nós não somos exímios de pecado, não. Nós somos suscetíveis a errar a qualquer momento. Só que a questão não é o erro, a questão é eu reconhecer, estar sensível a entender que eu errei e falar, não, peraí, fulano, ó, me perdoa. Eu disse aquilo, não devia ter falado. Eu machuquei você. Então, se eu sou cristão e não tenho coragem para ser esse tipo de pessoa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho constantemente ele estimula dentro de nós, e isso tem que ser verdade, isso tem que ser algo cotidiano, tem que ser normal entre os cristãos. O perdão, o amor, a paciência, a cordialidade. Então, são essas coisas que Deus se agrada, que Deus se manifesta. Isso é a vontade de Deus. Eu poderia aqui falar sobre muitas coisas, sobre Deus está me abençoando. Eu poderia falar, usar a porta que Deus me abriu, como falar, olha, irmão, você, se fizer isso aqui, vai ser bem sucedido. Se você fizer aquilo ali, mas é algo individual, que Deus trabalhou na minha vida. Como eu disse aqui, eu nem esperava, eu nem mereço. Porque hoje, como cristão, irmão, eu reconheço que eu não mereço. Não só o trabalho, como a salvação. Porque por mais que eu tente fazer como as escrituras dizem para fazer, e que até por alguns momentos eu seja até eficaz, mesmo assim, eu não mereço. E Paulo disse sobre isso. Mas o que precisa acontecer, e o que Jesus disse para nós, é que nós temos que amar uns aos outros, como ele nos amou. E isso consiste para termos um relacionamento com o Pai, porque se isso faltar, o relacionamento que nós temos com Deus ele não é incompleto. Ou você tem ou você não tem. Não existe meio termo. Como Deus fala, né, uma das cartas à igreja, falou assim, quem dera você fosse morno, ou quem dera você fosse quente, quem dera você fosse frio. Todavia és morno, então vou vomitar-te da minha boca, porque Deus ele requer de nós posição, postura, né? E muitas das vezes nós como crentes vamos ter que ter postura que vai de contramão ao mundo, né? Como a Vanessa disse, é bem isso. Quando o povo estava no deserto, de dia Deus não colocava uma coluna de fogo lá, senão ia tostar todo mundo. Já imaginou? Se Deus durante o dia colocasse uma coluna de fogo lá, ninguém ia sobreviver. Mas o que Deus fez? Ele colocou uma nuvem que trouxesse refrigério para o povo, porque ele sabia que era quente.
Então ele trouxe algo oposto à situação que rodeava eles. Em contrapartida à noite, que os termômetros abaixam, Deus colocou uma coluna de fogo, não só para aquecê-los, mas para trazer luz no caminho. Nosso Deus é perfeito. Então, tudo que Deus faz nunca é para nos, como em português, claro, nos detonar. Deus não detona ninguém. Deus não acaba com ninguém. O propósito de Deus é fazer com que eu e você cresçamos. Só que para que isso aconteça, para que nós venhamos gerar frutos, é necessário fazer o que Ele nos deixou como responsabilidade. Então, para encerrar, estou 1 minuto adiantado, né? Acabei, é 9:01 agora. É uma breve reflexão. Teria muito mais coisas, né? A gente se prepara algumas coisas para falar, mas eu acredito que o Espírito Santo ele pode falar muito melhor do que eu no coração de cada um. E o desafio está aí, para mim, para você, né? Que nós possamos separar um tempo da nossa vida nessa situação que a gente está vivendo. E eu tenho certeza que talvez tenha uma pessoa que você fala, eu preciso ligar. Ou que Deus, de repente, já está te incomodando já há um tempo para falar. E que muitas vezes na hora de você orar, você lembra da pessoa. E talvez o Espírito Santo até fala para você, vai lá, liga para ele, liga para ela. Pede perdão, ou perdoa. Porque temos que ter esse coração. Se de fato o Espírito Santo mora em nós. Se de fato as Escrituras elas são vivas dentro de nós. Então, fica esse desafio, né? E talvez você possa até contar um testemunho nos cultos que forem vir. Falar, olha, irmão, Deus trabalhou no meu relacionamento, no meu casamento, ou com a minha irmã, com um irmão que eu já não falava há muitos anos, ou com um vizinho, ou com um colega de trabalho. Porque essa é a verdadeira característica de um cristão. A verdadeira característica de um cristão não é ele receber um carro, não é ele ter uma mansão, mas ele ser um agente restaurador na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Isso tem que acontecer. Porque o propósito de Deus é alcançar as pessoas. E para alcançar as pessoas é só através do amor, não tem outro caminho. E o amor quem é? É Ele. Então nós temos que imitá-lo. E só para encerrar, quando aquele jovem foi falar com Jesus, perguntando sobre a vida eterna, Jesus tinha dado a receita do bolo para ele. Só que ele se entristeceu, porque talvez ele queria uma resposta pronta, ou algo sem relacionamento e vínculo nenhum, porque ele tinha muito dinheiro, ele era rico. Jesus disse para ele assim, olha, se você cumpre os mandamentos, e a Bíblia fala que Jesus amou aquele jovem, ele não ironizou ele amou aquele jovem. E Jesus falou para ele assim, falou, olha, pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não falou para ele, dá tudo que você tem, dá aos pobres e terás um lugar no céu. Jesus não falou isso. Jesus falou, segue-me. Por quê? Ele é a salvação. Onde Jesus estiver, é céu. Eu não sei se é no espaço, eu não sei se é em algum planeta, eu não sei se é aqui na Terra, eu não sei. Mas onde Jesus estiver, é céu. Os discípulos perguntavam para Jesus, Jesus, onde é o céu? E ele falava, olha, o céu já está entre vós. Vocês não enxergam? Então, se esse moço tivesse vindo falar para Jesus, Jesus, eu tenho cumprido todas as leis, tenho cumprido desde a minha mocidade as escrituras, mas eu não consigo ser perfeito. Me ajuda. Eu sei que você vai me ajudar. Talvez o desfecho seria diferente. Então, que possamos refletir,
que possamos trazer a existência dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, dentro de tudo aquilo que a gente faz e executa durante todo o nosso cotidiano, a presença de Deus, a palavra de Deus, que ela seja viva dentro de nós. E que ela produza fruto. Fruto de amor, primeiro, de amor. E o amor, ele restaura, o amor, ele consola, o amor, ele exorta também, o amor, ele traz para perto, ele exorta, mas traz para perto. O amor que exorta e afasta não é amor. O amor, ele exorta, mas ele traz para perto. Né? Então, essa é a vontade de Deus para nós. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Desculpa aí se eu falei talvez demais ou alguma coisa que talvez não soube colocar muito bem, mas eu acredito que o Espírito Santo vai falar mais, primeiramente, ao meu coração e ao nosso coração, ao seu coração, né? E eu creio que, pela fé, agora eu falo pela fé, testemunhos virão. Eu creio que o propósito de Deus na nossa igreja, viu, pastora, é restauração de muitas famílias, restauração de casamentos, restauração de irmãos, amigos, vizinhos. Então, eu acredito que esse é o maior propósito daquilo que Deus quer para nós. E eu sei que a partir disso, muitas outras bênçãos serão desatadas, muitas outras bênçãos serão colocadas no meio do nosso povo. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, a confiança e continuo pedindo as orações, continuo orando por mim, né, e pelo meu lar, pela minha família. E sou muito grato a Deus por tudo, mesmo não sendo merecedor, eu sei que Ele é misericordioso e poderoso para continuar operando. Tá bom? Deus abençoe, obrigado, Rafa. Fique na paz. Estou aqui. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de Timóteo. Que Deus continue abençoando nossas vidas e que, de fato, né, a palavra ela venha a ser verdadeira em nossas vidas. Porque, às vezes, a gente tem um discurso, né, como ele começou falando no início da pregação, a gente estudar é bom, aprender a escritura é bom, mas melhor ainda é conseguir praticá-la, né? Não é impossível, é possível. E se nós colocarmos diante de Deus quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas necessidades, é como nós temos falado desde o início, né? O sentimento, o homem, a carne, ela não quer pender para o espírito, ela quer pender porque é da carne. E renunciar à carne para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus é vida de renúncia. E eu tomo essa palavra para a minha vida, que o Senhor possa cada dia me ajudar, que o Senhor possa cada dia nos ajudar, porque grande é o propósito de Deus para a nossa igreja aqui em Guaianazes, grande é o propósito de Deus para a sua vida, você que ainda não conhece a Jesus, você que está assistindo esse culto, eu não sei quais são as suas dificuldades, talvez quais são as barreiras que te impeçam de vir para o Evangelho. Mas, às vezes, a gente precisa que vir para o Evangelho, nós temos que deixar tudo para depois estar diante da presença do Senhor. Na verdade, você tem que dar um passo. E o Senhor vai te ajudando a cada dia se desvencilhar daquilo que você tem que deixar. É um passo diário, é um passo, eu dirijo essa palavra para quem não é cristão, é um passo diário. O maior propósito é você aceitar o Senhor como seu único Salvador, e as outras coisas Ele te ajuda a deixar, a conseguir caminhar e se firmar na presença do Senhor, e chegar num patamar que você possa dizer, Senhor, como foi bom renunciar ao mundo e deixar tudo para trás, para poder estar aqui com o Senhor. E para nós cristãos, que nós possamos todos os dias mesmo, de fato, eu falo isso de todo o coração, deixar a nossa bagagem, a bagagem do nosso eu, renunciar e fazer a vontade do Pai, porque a vontade dele é boa, ela é perfeita e é agradável. E Deus é um Deus de relacionamento, Deus ele ama o relacionamento dele conosco,
E Ele tem prazer em ver nós, os filhos dele, irmãos em Cristo, se relacionar. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Amém? Eu vou passar agora para o Rafa, se ele quiser já passar os recados. Em seguida, já passo a palavra para a pastora dar o encerramento. E eu agradeço essa oportunidade por esse tempo que eu estive com vocês. Amém? Deus abençoe. Rafa? Amém, graça e paz. Boa noite, irmãos. A noite fria, com essa palavra quente. Glória a Deus, nós vamos aos nossos recados. Bem, irmãos, vamos lá. Pronto, vamos lá. Vamos falar dos nossos dízimos e ofertas. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não devolveu aquilo que é de Deus ainda esse mês, aponte seu QR Code, seu celular para esse QR Code, onde ele lhe dará a conta e os dados da igreja para que você possa devolver aquilo que é de Deus, para que você possa ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração para a sua obra. Ok? Então, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, pega o comprovante da sua transferência, ou do seu depósito, e envie para o WhatsApp para a Cíntia. Ok? Quinta-feira, sexta-feira, né? Sexta-feira, às 9 da manhã. Está aqui entre 9 e 10h30, mas o pessoal tem terminado antes. Irmãos, não percam. Consagração não é só para as mulheres. Não é, Clemente? A gente participou e é uma bênção, né? Então, participe da consagração. A consagração é só pelo Zoom, não é aberta a consagração nas redes sociais, é só pelo Zoom. Então, fique esperto no grupo da igreja. Sempre um dia antes, à noite, a gente coloca lá o convite para que você participe. Ok? Deus te abençoe. E sábado nós teremos a CJC às 10 horas da manhã. Lá na página da CJC será feita a transmissão, tá? Não perca. E à noite é uma continuação, teremos o culto na direção das crianças, a direção do Ministério Infantil, a Live Kids, como eles gostam de falar. Ok? E no domingo, o nosso culto da família. Contamos com a presença de todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastora Fátima. Graças a Deus, eu não tenho dúvida de que esse é um tempo de restauração. Não tenho dúvida disso, porque Deus tem trabalhado em todas as situações que nós estamos vivendo, né? Mesmo nesse tempo difícil de isolamento, o Espírito Santo está em atividade. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta palavra, que o Senhor nos ajude a realmente a viver, né? Porque realmente esse é o desafio, é vida, é prática, é o desafio para mim e para você, para cada um de nós. Como Paulo mesmo escreve aqui, tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes, isso praticai. Que eles viram na vida do apóstolo, era isso que eles deveriam praticar. E aí o Deus de paz estaria com eles. E é assim também que nós precisamos aprender da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, a graça de poder enxergar, né, com a revelação do Espírito Santo para a nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Cada um dos nossos irmãos são espelhos. A palavra de Deus é um espelho para a nossa vida e os irmãos também, porque cada um se vê também no outro, isso é fato. Então, que o Senhor nos ajude. Esse é um desafio para todos nós, como salvos em Jesus Cristo. A salvação é um ato instantâneo, mas a santificação é um processo para toda a vida. Possamos estar debaixo destas verdades, deixar o Senhor realmente continuar essa boa obra, né, que Ele tem começado na nossa vida. Deus nos abençoe a sua vida, Timóteo, sua vida, Vanessa,
a vida Valéria e a vida do Rafa aí também no microfone, né? Nós vamos encerrar orando pela nossa nação e orando por aqueles que estão enfermos. Lembrando da Cristina, a esposa do patrão do nosso irmão Clemente, que está internada. Lembrando das pessoas que estão, mesmo que nós não sabemos os seus nomes, mas que estão hospitalizadas na UTI, lutando como nós temos vindo orando todos os dias. Oramos por pessoas que sabemos, conhecemos e pessoas que também não conhecemos. E cremos que elas também recebem a bênção de Deus no hospital onde está. Então eu te convido para que você também, nesse momento, feche os seus olhos e fale com Deus. Se você tem conhecimento de alguém que está, às vezes não é Covid, não é outra situação, às vezes um problema conjugal, ou um problema com um filho, ou um problema de desemprego, né? Na pandemia, Deus abre portas. Abriu a porta para o Timóteo, abriu uma porta para o meu irmão, imagina. Não é? E tantas portas aí, tantos milagres que Deus tem feito. Queremos ouvir os testemunhos do agir de Deus, não é? Porque o testemunho também glorifica o nome do Senhor e fortalece e aumenta a nossa fé. Então, vamos orar. Amado Rei, obrigado por esta noite preciosa. Louvado seja o teu nome. Ó Senhor, como é bom poder, ó Deus eterno, ouvir a tua palavra e somos desafiados toda vez que ouvimos esta palavra, como ouvimos domingo também, sobre a misericórdia, que é parte, Senhor, do teu caráter e que o Senhor quer que nós tenhamos esta atitude, essa postura. Dá-nos esta capacidade, Deus, de dentro para fora, no nome de Jesus. E que realmente, ó Pai, a nossa vida seja mais de prática e menos de falar. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, para que através das nossas atitudes as pessoas possam ver, ó Senhor, que há algo diferente em minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã. Ó Deus eterno, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai amado, pela nossa nação. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus, ó Pai, que abraça todas as nações, todos os seres humanos, individualmente, Senhor. Ó Deus, como hoje pela manhã, Senhor, eu estava aqui na minha casa, te louvando e orando, para que o Senhor, ó Deus amado, tomasse o Brasil nos teus braços. Aleluia. E mandasse, Senhor, a chuva, Deus, de avivamento sobre esta terra, Senhor, que precisa, aleluia, urgentemente, Senhor, oh Deus, do teu toque, de uma visitação sobrenatural e poderosa, Senhor, sobre esta terra brasileira, Pai. Oh Senhor, para que corações sejam transformados e tocados. Sabemos que isso não há capacidade no ser humano para este ato, mas capacidade no Senhor, aleluia, há para tocar a nossa nação brasileira, para fazer algo, Senhor, tremendo, poderoso, que as pessoas possam abrir a sua boca e dizer verdadeiramente, Deus visitou o Brasil, verdadeiramente Deus tocou esta nação. Ah, meu Rei, nós oramos para que venha, Senhor, um tempo, Senhor amado, novo sobre esta terra, Pai. Venha um tempo de restauração sobre a tua igreja. Venha um tempo, Senhor, de avivamento. Ó Deus, individualmente, coletivamente, Senhor, sobre a igreja brasileira. No nome de Jesus, possamos, ó Deus, chorar pela nossa nação, clamar pelo nosso povo, meu Deus, como Isaías, quando foi tocado, pôde enxergar primeiramente o pecado dele e também do seu povo, meu Rei da Glória. Ah, Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor amado, a nossa nação, no nome de Jesus. Visita aqueles que estão enfermos, ó Deus, nos hospitais, nas UTIs,
aqueles, ó Pai amado, que precisam de uma cirurgia urgente e talvez está protelando com medo, porque por causa de toda essa situação, ó Deus amado, de contaminação. Nós pedimos que o Senhor guarde aqueles que estão nos seus lares, que estão, ó Pai amado, ó Deus, guardando esse tempo de isolamento ainda, no nome de Jesus. Visita os idosos, jovens, adultos, crianças, adolescentes, ó Pai. E ajuda-nos, ó Pai, a termos esse compromisso e essa responsabilidade de cuidar daqueles, ó Pai amado, que estão, ó Pai, numa situação de risco. Tenha misericórdia. Nós oramos para que o Senhor continue dando livramento e, ó Deus, fazendo com que a Tua glória se manifeste com salvação nas vidas para a Tua honra e glória. Obrigado por esta noite. Ó Deus, obrigada pela Tua palavra. Aleluia. Que o Senhor nos dê um coração obediente e praticante desta verdade. No nome de Jesus, continue abençoando. Obrigada pela porta de trabalho que Tu abriste para o Timóteo. Obrigada, Senhor amado. Obrigada pela restauração. Aleluia, em todas as áreas. Que o Senhor continue a obra gloriosa que Tu tens começado na sua vida, na sua família, sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, ó Pai. Individualmente, Senhor, como famílias, que o Senhor manifeste de uma maneira poderosa, Senhor, na vida de cada um que está ligado nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Continue conosco no decorrer desta noite, no decorrer desta semana. Ó Deus, abençoando, Pai, ainda as demais atividades. Cada membro. Senhor, não permita que ninguém venha estar disperso. Ó Deus amado, ó Pai amado aí, sem ocupar a sua mente e o seu coração com a Tua palavra. Ó Deus, porque o nosso compromisso, a nossa vida cristã, não depende de lugar. Depende de estarmos, ó Pai, em aliança com Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Que o Senhor anime aqueles que estão desanimados e restaure, ó Pai. Ó Deus amado, levante talvez alguém que esteja caído. Manifeste o Teu poder. Muito obrigado. Nós Te louvamos, porque a Tua misericórdia tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas. Nós Te louvamos pela Tua fidelidade. Louvamos, exaltamos o Teu nome, o nome precioso de Jesus Cristo. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Vou mandar boa noite, vou mandar tchau. Vem? Ai, Deus abençoe. Mas, irmã Maísa, Deus abençoe. Timóteo, Deus Deus abençoe. abençoe. Rafael, Deus Deus Eric abençoe. Malu. Paz, Vicente, Deus abençoe. Paz, Clemente, Deus E abençoe. Paz, Valério, Deus descansar, abençoe. meu Paz, brother. Douglas, Érica do Douglas, Deus abençoe. Vincent. Amém. Paz, pastora, Deus abençoe. Paz, Vanessa, paz, irmã Maísa, Deus abençoe. E Vitão tá com febre, mas olha o sorriso. Olha o sorriso. E aí, Vitão? Renata, paz, Valéria, Raíssa e Vitor. O Vitor tá melhor? Passou Ele a tá febre com do Vitor? febre. Tá diminuindo, eu tô fazendo febre. compressa pra não subir demais. Tá Amém. com a Vou garganta continuar orando ruim. por ele. Tá, Valéria? Amém, Deus abençoe. Paz, Tabata, Deus abençoe. Mas, gente, Deus abençoe. Amém. Fica com Deus.